ela se pacificar e a vida merecer. O amor faz a terra estremecer pra nunca mais adiar. Viemos fazer e não me perco a te olhar. E aí, Juker? Tudo bem com você? Eu sou o Brenner Barbosa e está começando a nova temporada do Juke TV, programa realizado pelo projeto de extensão Jukebox, em parceria com a TV Campus, o Estúdio 21 e o curso de Música e Tecnologia aqui da UFSM. E essa temporada conta com o apoio cultural da Mileva Floricultura. Aproveita que tá aí e não esquece de seguir a gente nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Tem muita coisa legal para vocês verem por lá. Nosso convidado para o programa de hoje traz consigo um grito político e espiritual. Com vocês, Tom Pessoa. Hello, Jukebox. Estamos aí. Salve aí pra todo mundo. Tom, quando que a música começou a fazer parte da tua vida? A partir de um momento bastante simbólico na minha pré-adolescência ainda, quando comecei a conhecer alguns discos de forma muito espontânea, assim, através da minha irmã, que é 2 anos mais velha e começou um pouquinho antes de mim, assim, a ter contato com a música. Na época, a MTV estava engatinhando, né, aqui no Brasil, mas ela já começou a ter essa influência. E aí, aos poucos, foi me apresentando alguns discos de rock, assim. Então, comecei com Legião Urbana, Iron Maiden, as coisas mais aleatórias, assim, né, que um adolescente conhece aos poucos, né, nos seus primeiros passos, assim. Mas a paixão mesmo que me levou a pensar, nossa, talvez eu queira ser isso. Eu gosto dessa influência, foi Nirvana e Guns N' Roses, as 2 primeiras bandas que pautaram mesmo essa vontade inicial, assim, me fizeram imitá-los, imitar o Axl Rose, imitar o Kurt Cobain na frente do espelho. E a partir daí tudo mudou. E quando que virou uma possibilidade trabalhar com música? Eu acho que na minha cabeça, no meu querer, sempre foi uma possibilidade, sabe? Independente das condições materiais que a vida foi ou não me dando, né, apresentando, a partir do sonhar, né, a gente vai tentando se construir, se constituir, né? E aí eu fui fazendo, assim, de forma muito tosca no início. Eu não tive professor, eu fui aprendendo tudo por conta, assim. Foi bastante intuitivo, autodidata, caótico, desesperado muitas vezes. Mas foi uma forma de também extravasar e colocar todas as minhas angústias adolescentes, existenciais, filosóficas, políticas naquela época. Colocar tudo para fora e transformar em alguma coisa que tivesse um real significado para mim e talvez para quem entrasse em contato, né, posteriormente. E como que foi dar esses primeiros passos aí meio desesperados, perdidos? Foi o processo de descoberta da minha voz, primeiro. E aí, como eu queria muito cantar, né, a primeira vontade, o que mais pulsava mesmo, era ser cantor. Eu sempre me vi como cantor, quis me ver como cantor, né? Mas eu sentia falta de ter um apoio, né? Algum instrumento, alguma coisa que me desse esse chão, essa base por onde caminhar. Porque eu tinha já o ímpeto criativo, né? Eu tinha arroubos criativos e aí eu sentia essa falta, assim, né? Da presença de algo que pudesse dar um caminho para a voz, né? E foi aí que chegou o violão. Mais ou menos 15 anos ganhei meu primeiro violão e aí comecei a compor. De forma muito natural, assim, né? Às vezes tocando só a corda mais grossa do violão, assim, de dum, 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 bem punk, sabe? E aí fui fazendo as primeiras letras, as primeiras composições, tá tudo registrado, tem em fitas, em anotações minhas em diários. E era do rock? Super do rock, sempre bastante do rock. Você lançou teu primeiro disco solo agora em 2022, né? O Revalorizonte. Mas antes disso, teus vocais também já estavam presentes na Mantras Molotov. Quando que rolou esse desejo de ser um artista solo? Eu acho que a partir da percepção de que estar acompanhado é muito bom, né? Ter parcerias musicais fixas, assim, né? Em formato de banda é sempre muito bom. A construção coletiva sempre foi agradável para mim.
Mas aí chegou um momento que eu pensei, bom, agora talvez seja o momento de eu me colocar à frente, de eu dar mais a minha cara, o meu nome, a tapa, porque no final das contas eu já vinha de um processo de autoria, né, de me constituir como autor mesmo, só que junto com parceiros, né. Quando era a Mantras, até antes da Mantras, na primeira banda, que era a Cabeça do Século, era eu e, ao mesmo tempo, tinha um outro compositor, um outro cantor ao lado, né, que também criava, também tinha as suas músicas e propunha, trazia para a roda, e a gente dividia esse espaço. Isso deu certo por um tempo, foi super construtivo também, mas aí chegou um momento que eu pensei, não, eu preciso de um pouco mais de espaço ainda, não tá bem como eu preciso, sabe? E foi indo, e aí teve o período da Mantras, aqueles 4 anos, assim, de Mantras, onde eu já estava, assim, trazendo muito as minhas impressões, as minhas reflexões, né, nas letras. E aí depois, naturalmente, a Mantras não foi se dissolvendo, a Mantras foi se modificando, se metamorfoseando, assim como eu. E aí eu pensei, não, agora eu quero lançar um trabalho solo, autoral, e, de certa forma, me tornar mais independente, assim, sabe? É legal a liberdade de ser totalmente quem você pode ser, né? Uhum. E acho interessante falar sobre as tuas letras também, porque elas trazem um discurso político muito forte, né? Uhum. E quando que rolou esse estalo, essa ideia de vou falar sobre política, sobre temas políticos nas minhas músicas? Não foi um estalo, assim, não foi algo que foi pensado, a partir de agora eu vou escrever sobre política. Isso já vinha também de uma construção, né? Desde o tempo que eu estudei filosofia, né? Então foi todo um caminho também, até chegar a essas resoluções, até chegar à forma como eu pensava, né? A política, muito em interface com as questões ambientais, né? Que é o meu principal meio de indagação, né? A respeito de temas políticos. Então foi por aí, assim, foi sendo construído também. Nesse ano você também deu aula de violão e canto em uma ONG, e eu queria saber como você complementa, como você entende essas ações para você como artista. Eu acho que boa parte do que traz um sentido de realização, de gratificação para um artista, né? Desde o meu ponto de vista, assim, né? É a gente poder um dia ensinar, passar adiante, né? O que foi aprendido, o que foi absorvido, né? Com essa experiência. Então, trabalhar numa ONG com crianças carentes, né? Crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, é um pouco disso também, né? Compartilhar, se colocar à disposição para semear, né? Colocar a sementinha da arte, da filosofia, da reflexão, da ecologia, isso dentro da mente e do coração de cada um deles, assim, né? Tentando dar o exemplo, né? Em situações. E esse trabalho com a ONG vem desde março, né? E aí foi a partir de um convite da Paola Matos, a cantora Paola Matos, que já tinha um envolvimento com o projeto antes. E aí aconteceu que o rapaz que dava aula antes de mim, ano passado, ele precisou sair, enfim, tomou outros caminhos na vida e abriu esse espaço para mim lá. E quando ela me convidou, eu não pensei 2 vezes, né? Tipo, Bora! eu já vinha ensinando música antes, né? E aí eu pensei, bom, agora vamos ampliar isso, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Muito legal, Tom. E essas ações presenciais e todas as outras ações presenciais que rodeiam um artista e um músico, como que aconteceram durante a pandemia? Como que você conseguiu se adaptar? Foi difícil, foi bem difícil. Primeiro ano, em especial, assim, né, de pandemia, 2020, eu estava concluindo o Marionete Quebrada Parte 2, né, que foi o segundo projeto da Mantras. E aí começou a pandemia, eu tinha recém voltado de um período de 2 anos morando em Itaara, em uma comunidade terapêutica, espiritual, ecológica. E aí a gente pisou na cidade, nos mudamos e começou a pandemia. E eu com um disco para terminar, e aí o caos se instalou, né? E foi um processo bem complicado. E aí o presencial passou a não ser mais possível, né? Por um bom tempo, assim. E a gente entendeu assim, né? Não, vamos dar esse tempo, vamos segurar. E eu fui trabalhando assim em casa, né? A gente estava na época começando um roteiro do videoclipe da Grande Chuva e
ainda estávamos por terminar algumas coisas instrumentais das músicas, né? Então a gente foi vendo, assim, à medida que as coisas foram sendo possíveis no presencial, a gente foi fazendo, sabe? Muitas vezes eu fui pro estúdio sozinho, fazer partes minhas, só eu e o cara do estúdio, sabe? Máscara todo o tempo. E aí foi fazendo. E saiu um projeto muito bom, muito coeso, e que também tem uma expressão visual muito forte. Gostaria de entender como é que rola pra você esse processo com a expressão visual, qual a importância dela pra você. Nesses 2 primeiros projetos com a Mantras, o que foi conceitualizado assim, inicialmente era que cada canção tivesse uma ilustração própria e uma poética, um texto, né? Então havia esse ao redor assim do musical, né? Que eu pensei tudo de forma muito cinematográfica, assim, né? Para quem sabe um dia alguém pegar esse material todo e transformar numa série, num filme, né? A minha cabeça funciona de forma cinematográfica, assim, né? Eu penso as canções com imagens, com ambientações. Então, o Marionete veio desse processo, assim. Eu sempre via muito, assim, as canções ligadas a uma imagem, né? E aí a gente foi fazendo, né? Primeiro foi uma artista chamada Cristina Monteiro, que fez as 4 primeiras ilustrações do parte 1. E depois a gente trabalhou com a Ananda Beck, né? Que fez as outras 4. Então, que maravilha te conhecer um pouco mais. E acho que agora, pra complementar, você mostra um pouquinho da tua música pra gente. Bora lá? Uhum. Pra se equilibrar na torre do saber, não basta só querer poder. Sem perseverar, nada vai crescer. E não te obrigo a nadar, não te obrigo a nadar, te convido a mergulhar. E não te obrigo a nadar, não te obrigo a nadar. Um amigo é um mar. Pra eternizar um divino prazer, não basta só não esmorecer. Tem que se preparar pra bem receber. E não fugir de lutar, não fugir de mudar. O sentido é enfrentar. E não fugir de lutar, não fugir de mudar. Metamorfosear. Vai lá se pacificar e a vida merecer. O amor faz a terra estremecer, pra nunca mais adiar o que viemos fazer. E não me perco a te olhar,
não me perco a te olhar. Eu vou te libertar. E não me perco a te olhar, não me perco a te olhar. Te levo pra voar. Ayawa, aue, eia. 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 Tom, conta como é ser um artista independente aqui em Santa Maria. É bastante desafiador, né? A gente tem que ralar pra caramba, assim, pra conseguir viabilizar certas coisas, ou todas as coisas, né? Desde uma pequena intervenção em algum evento, ou um videoclipe, ou um show, né? A gente sempre tem que estar buscando parcerias, patrocínios, de todas as formas, assim, né? E também correr atrás dos editais, né? Acho que o principal meio de conseguir viabilizar essas coisas, ultimamente, tem sido os editais, né? Os poucos que tem. Tudo que eu consegui concretizar nos últimos anos, assim, foi através de editais, né? E como que rola esse processo desses editais? Bom, existem editais a nível municipal, né? Estadual, e também os que vêm de verba federal, né? E foi o caso desse Aldir Blanc que a gente conseguiu para fazer o disco, né? Então foi uma verba de R$20 mil que a gente conseguiu para fazer inteiramente, né? Somente para o disco. E aí foi bem bacana. Embora a gente tenha que ter deixado uma parcela para o imposto de renda, né? E aí nos restou 15 mil e alguma coisa para fazer o disco. Legal, mas e como que acontece também esse acesso aos espaços físicos aqui? Para se apresentar, para fazer um show, como que rola o acesso físico aqui em Santa Maria? Eu acho que de forma geral, assim, o acesso não é muito difícil, não, sabe? Existem espaços, existem parceiros querendo, né, chamar os artistas, mas como eu não faço um tipo de música muito comercial, assim, né, no sentido estrito da palavra, para mim, assim, que sou um artista mais até marginal, eu diria, assim, né, em termos de poética, de narrativa, do que eu tô de fato contando e propondo, assim, né? É um pouquinho mais difícil porque tem esse teor, assim, tipo, tá, o que eu vou estar cantando e contando para esse público que tá esperando apenas se distrair, talvez, né? Apenas, sei lá, dançar e não pensar em nada muito sério. E como o meu trabalho é um pouco mais profundo, um pouco mais reflexivo, né? Se torna um pouco mais desafiador conseguir ter acesso a esses lugares que geralmente acolhem e preferem músicos e artistas mais populares, com um apelo mais popular mesmo, né? Uma linguagem, uma estética mais aceitável para esse público, né? Com a Grande Chuva, tu e a Ariane Telima ganharam um prêmio no Diário, né? Uhum. Como tu entende essas premiações locais aqui como um incentivo para os artistas? Olha, me soa como uma grande surpresa, assim, né? Porque é um trabalho fora da curva, assim, né? Do que se vinha apresentando e fazendo em Santa Maria desde sempre. Né? A gente falando de orixás, de umbanda, uma música super pesada, né? Então, a gente ter recebido esse acolhimento do público, assim, né? E da crítica também, foi uma surpresa, foi muito, muito agradável. Tu falou, inclusive, né, sobre todo esse teu processo visual na hora da composição. E essa música, Grande Chuva, tem um videoclipe muito legal. Ele é muito bom mesmo. E eu queria saber como que acontece, como que foi o processo para fazer esse videoclipe. Bom, eu e o meu namorado, o Felipe, que foi também o diretor do clipe, a gente passou basicamente 1 ano quebrando cabeça, pensando, refazendo ideias, discutindo. E aí chegamos nessa narrativa, né, que é trazida no clipe, assim. Mas a gente pensou cada detalhe, né, e também em parceria com o Eric Correia, né, que foi quem fez a filmagem, né, mas ele também foi um parceiro
intelectual, assim, né, do processo. Nos ajudou a pensar, a editar, a tirar coisas que estavam em excesso. Na grande chuva de Xangô, trovoadas de Ansan. A gente foi, então, chegando a essa fórmula final, né? Que é a história que a gente traz no clipe, né? A questão da Mari Tavares, né? Que é a atriz que interpretou a Terra, a Mãe Terra, no caso, né? Que é aquela figura que tá ali no emaranhado, na confusão, no meio daqueles fios todos, né? Tentando se libertar, tentando achar um caminho, né? E a gente quis trazer, com essa mensagem, representar o nosso momento atual, né? Ali era início de pandemia ainda, né? Então a gente se sentia assim, né? A gente se sentia preso, amarrado, tentando achar uma resposta para tudo que estava acontecendo, né? E a Grande Chuva foi mais ou menos a tentativa de traduzir, né, esse momento. A produção do teu primeiro disco, Revalorizonte, conta com a participação de vários artistas também, né? Eu queria entender como que você entende esses artistas locais, qual a relevância deles pro teu processo, pro teu primeiro álbum solo? Toda a relevância, né? Eu acho que sem essas parcerias o disco não teria ficado com a qualidade que ficou, né? Então foi muito em função do trabalho intelectual, do trabalho de construção, de raciocínio, de inspiração de cada um, assim, né? Que colocou a sua alma, o seu coração, o seu sangue junto comigo, né? Nesse trabalho. Então foi uma coprodução junto com o Adriano Zulli, né? De forma assim mais próxima, eu e ele, né? A gente pautou todo o processo e os outros meninos, os outros músicos também, né? Cada um no seu fazer, né? Foi também participando. Mas entrando nessa questão de apoio, a gente tem uma galera produzindo mídia alternativa aqui na cidade também. Queria saber o que tu acha, como você acha a relevância, como você entende a importância dessa galera que trabalha com divulgação de artista independente aqui. Eu acho incrível, eu acho essencial, e as duas coisas se apoiam umas às outras, né? A gente que é artista, a gente tem o material, a gente tem a expressão, a autoexpressão, o produto artístico, né? E vocês que precisam de pauta, de assunto, de temas para trazer, né? Estão aí também nos acolhendo, nos recebendo. Então os trabalhos se retroalimentam, né? Eu acho que isso é a grande cena, né? Uhum. E é sobre isso a cena musical de Santa Maria, né? Uhum. Pela nossa conversa agora, é todo mundo ali segurando a mão de todo mundo. Exato. A pandemia nos trouxe mais essa ideia assim, também de pensar cadeias produtivas, né? Não é só o pessoal da música isolado no seu nicho fazendo o seu lance, né? Tem o pessoal da luz, tem o pessoal do som, tem o pessoal, sei lá, sabe? De muitas áreas que todo mundo compõe junto, né? O que a gente chama de cultura. Uhum. Né? Que maravilha, Tom, conhecer mais um pouco de você. E agora a gente tá sentindo o gostinho, precisamos de mais um pouco da sua música. Bora lá? Beleza, vamos lá. 1, 2, 3... Deixa eu sentir as coisas, deixa eu ouvir a chuva, deixa eu dormir ao relento, deixa eu pensar como eu penso. Deixa eu cantar como eu amo.
Deixa eu amar como eu canto. Deixa eu sair sem despedida. E nessa leveza eu levo a vida. Deixa eu me encher de utopia. Deixa eu ser novo todo dia. Deixa o silêncio zelar pelo sono. E ao acordar tudo estará novo. Dentro de mim. Dentro de mim. Hombre libre, libre. Hombre libre, libre. Então, a natureza e a ecologia são temas bem presentes nas tuas canções, né? Eu queria saber por que cantar sobre esses tópicos. Eu acho que o momento pede, né? O momento pede, assim, que a gente traga essas mensagens, esses apelos. Então, também em função da minha constituição filosófica, política, tudo que eu acumulei como experiência humana, né? Na minha construção mesmo, como ser humano mesmo, assim. Eu não poderia falar de outra coisa, a não ser disso, né? Não só isso, né? Mas boa parte do que eu trago como mensagem tem esse apelo, né? Da gente olhar para o verde, a gente olhar para o que a gente está fazendo, né? Como ser humano, pensar o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida, como que a gente, de fato, considera olhar para um futuro e pensar como vai ser, como pode ser, né? Se vai ser bom, se a gente está fazendo algo para que seja melhor do que o presente, ou se a gente simplesmente está levando de forma inconsequente, indiferente, né, a esses problemas. Falando um pouco mais sobre as tuas referências, a espiritualidade também é muito presente, elementos espirituais, né? De onde você busca essas referências espirituais? Bom, essencialmente a minha experiência espiritual ela vem a partir do ano de 2011, quando anteriormente eu não tinha nenhum tipo de fé específica ou religião, e a experiência espiritual com a ayahuasca foi algo que proporcionou esse despertar, né? Assim, de eu conseguir pensar, bom, peraí, o que eu tinha em mente apenas de forma assim filosófica, pensado como Deus, como uma divindade, de fato existe. E isso está contido em muitas experiências, mas foi essa experiência a qual eu tive, na qual me chegou, né? Que foi tomar uma bebida ancestral de milhares de anos atrás
E aí, de fato, olhar para dentro de mim, reconhecer primeiro em mim mesmo, né, essa deidade, esse divino, né, mas também no todo. Olhar pro entorno, olhar para outro ser humano e reconhecer nele uma divindade, algo sagrado, algo para muito além das aparências, né? E aí foi esse reconhecimento de uma realidade espiritual muito mais profunda do que o cotidiano, às vezes brutal, né, da nossa realidade, 3D aqui, né? E enxergar nisso uma via de acesso ao que eu estava buscando e precisando naquele tempo, em 2011, que era inspiração, mais firmeza nos meus propósitos, mais clareza no que eu estava querendo dizer, né, como artista, porque eu já me pensava como artista, eu já estava num processo de constituição, mas também sentindo muita falta de uma âncora, de um caminho mesmo assim que me proporcionasse estabelecer de forma concreta as minhas bases filosóficas, existenciais, até a minha firmeza no pensamento, assim, para eu pensar, bom, o mundo é esse que a gente está vendo, sabe? De todas essas coisas horríveis e difíceis que acontecem, e eu sou apenas um artista, um poeta querendo dizer o que pensa, o que sente, sabe? E é muito difícil eu conseguir chegar em algum lugar com isso, mas apesar de tudo isso, eu tenho um caminho que me dá essa sustentação, e é por aí que eu vou, e é através disso, da minha fé também, fé na natureza, fé nas coisas que eu descobri nesse caminho, né, que eu vou conseguir esse amparo que vem de uma esfera superior, né, invisível aos nossos olhos, que de certa forma assim é também uma parceria, sabe, que se estabelece assim entre aquele que se coloca como mensageiro, como aquele que vai trazer, né, essas mensagens e essas dimensões astrais, assim, digamos, né, que a gente chama de orixás, de guias, de caciques, pajés, no astral, assim, né. Então para mim que era um garoto urbano, junk, do rock, pisar nesse solo sagrado, assim, da espiritualidade de matriz indígena, africana, foi uma descoberta tremenda, assim. Muito legal, porque tudo isso tá presente na tua sonoridade. E eu queria saber aonde mais você busca inspiração e referência musical. Bom, eu sempre fui muito curioso, sempre tive esse ímpeto de descobrir coisas diferentes, totalmente fora da minha zona de conforto, assim, digamos, sabe? Então, para muito além do rock, depois de certo tempo, assim, eu comecei a querer, não, vamos lá, vamos escutar um pouco de Björk, vamos pegar um pouco de música clássica, vamos escutar um pouco de MPB, e aí fui muito para Tropicália, conheci e gostei de tudo da Tropicália, muito Tom Zé, todos, né, todos os grandes, Caetano, toda aquela galera. E também uma influência forte do indie rock, porque foi uma coisa foi um movimento muito forte que aconteceu quando eu estava começando a sair pra noite e a formar bandas, então era um estímulo forte, assim, na época, e eu comecei a gostar muito de White Stripes. E toda aquela simplicidade e também aquela potência, né, que duas pessoas conseguiam fazer, me permitiram também sonhar um pouco mais e pensar, bom, eu sou um cara que não sou músico profissional, não me considero profissional, tô aqui com o meu violãozinho, com a minha guitarra, fazendo meu som, e talvez eu consiga também chegar em algum lugar com a minha simplicidade, com as coisas que eu aprendi de forma autodidata. São muitas multifacetas, né? Uhum. E como que é esse processo para conseguir transmitir esse tom multifacetado? É o processo de organizar o caos e a loucura interior que a gente tem às vezes, né? De se ver como tantas possibilidades de expressão, assim, e dar um norte para isso, né? Pensar que, bom, eu tenho um lado Carmen Miranda que quer sair para fora, tenho um lado Ney Matogrosso, e tenho um lado sério, espiritual, e tenho um lado político, militante. E aí, o que eu faço com todo esse amontoado de coisa, né? Que, enfim, nos constitui, né? E aí, eu não me considero um artista pronto, né, de forma alguma. Recém lancei o primeiro disco, né? Então, o que é um artista que lançou um disco só?
é um artista que está começando. Então, eu acho que daqui para frente muita coisa ainda vai vir à tona nessa constituição, né? E eu quero trazer ainda muitas outras facetas, né, que são possíveis e que eu acho que também vão colaborar de alguma forma nesse processo, né, meu com o público. Uhum. Mas e o que é um artista pronto também, né? Não existe. Mas você tem uma presença visual muito forte. E a gente já vem falando isso nos episódios anteriores. E eu queria saber de onde vêm as referências visuais para você. Bom, como eu disse antes, né, muita coisa vem do cinema. Eu sempre fui muito cinéfilo, sempre assisti muitos filmes e mais atualmente muitas séries. Então, um pouco desse universo, assim, vem daí, dessa vertente, né? Gosto muito de coisas futuristas, ficção científica. Então, uma parte, assim, do que eu tento trazer visualmente vem desse futurismo, né? Também da arte drag, é algo muito, muito presente também na minha percepção do que um tipo de arte pode fazer, sabe? Uhum. Pode nos causar, pode nos afetar, né? E a arte drag é cheia de possibilidades políticas, filosóficas, cômicas, né? A parte cômica do drag eu acho incrível, sensacional e ilimitada, assim, né? O que uma drag pode fazer com uma piada é algo que poucos tipos de arte conseguem, né? Então, E na capa do Revalorizante tem muita coisa acontecendo. Ela é uma capa poética, forte, presente. Eu queria saber de onde veio a inspiração para a capa de Revalorizante. então a gente queria trazer uma coisa também que, de forma esteticamente pensando, assim, esteticamente falando, me tirasse da minha zona de expressão habitual, assim, né? Não queria simplesmente botar uma foto com um tom na capa, né, com a sua estética cotidiana. E daí a gente estava nessa onda muito forte, assim, de pensar o drag, de pensar a maquiagem, né? Então veio um pouco desse campo, assim, né? Tom, logo na sequência, tu vai mostrar pra gente uma música do Chico César, que tu vai interpretar. E eu queria saber como essa música te inspirou e como ela inspirou a música Revalorizante, que vem logo na sequência. Bom, a gente estava falando do período de pandemia, né, há pouco. O Chico César foi um artista que, de certa forma, abençoou esse período pandêmico para mim, né, porque foi justamente nesses 2 últimos anos que eu, de fato, olhei para a obra do Chico César com atenção, com carinho, e consegui acessar as coisas que ele traz musicalmente, nas suas letras, né? E foi nesse disco, que se chama Estado de Poesia, que é o nome da canção, que eu consegui ter esse despertar com o Chico César, né? E foi um artista assim que ressignificou para mim assim o período pandêmico e me deu também muita esperança, muita alegria assim, né, perante a vida, né? Apesar de todas as dificuldades. Vamos mostrar pra gente, então, como que ficou o resultado desse combo? Bora lá. Perfeito. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite e meio-dia
E enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo vês o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo vês o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é um estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Eu dei meu sangue, estou na batalha até morrer. Tudo mais será melhor do que já foi. E você será melhor do que já é. Relembre do que eu te falei, que tudo que é pra ser sempre vai ser. Oh, 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 oh. Vai vir pra você. Quem sabe eu me canse.
mas vou cantar pra não me perder. E tudo mais virá um belo florescer. E você verá o que é merecer. Espírito louco canta pleno, sem medo de ser. Mas abre teu olho, terceiro olho de louco, revaloriza o que relembre do que eu te falei. Que tudo que é pra ser sempre vai ser. Oh, 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 oh. Vai vir pra você. Como tudo que começa tem que acabar, chegamos ao fim do nosso encontro com o Tom. Mas fica de olho que no próximo mês o Duke TV está de volta com um artista novo para vocês conhecerem um pouquinho mais. Aproveita que tá aí e segue o Duke e o Tom nas redes sociais que aparecem aqui na tela. E não esquece, o Duke TV é uma parceria entre o Estúdio 21, a TV Campus e o curso de Música e Tecnologia aqui da UFSM. E essa temporada conta com o apoio cultural da Mileva Floricultura. A gente se encontra no mês que vem. Tchau, tchau! Que tudo que é pra ser sempre vai ser. Oh, 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 oh. Vai vir pra você.